Olá, sou a professora Daiana Trindade, estou aqui com vocês para estudarmos Durkheim e o estudo da modernidade. Então, a nossa aula é Durkheim. Bom, mas vocês devem pensar, por que eu tenho que estudar Durkheim? Quem foi essa pessoa? Que importância que ele tem para a sociologia? Eu tenho certeza que nessa aula vocês irão descobrir junto comigo. O Durkheim, ele é super importante para a sociologia, por quê? Bom, primeiro vamos fazer uma paradinha aqui. A sociologia em si, ela estuda o quê? O comportamento nosso, o nosso comportamento enquanto seres humanos, como que nós nos relacionamos com todos, não é verdade? Então, o Durkheim, ele vai nos trazer o quê? A sociologia como uma ciência. Eu sei que muitas vezes nós gostamos de dar o quê? Opiniões, dizermos que conhecemos a sociedade, mas a sociologia, ela é uma ciência e o Durkheim vai nos confirmar isso. Vai nos trazer o quê? Um objeto de estudo da sociologia. E para Durkheim, a sociologia, ela deveria ser como uma física social. Como assim uma física social, professora? Bom, a sociologia, ela estuda os fenômenos sociais, porque ela é uma ciência. Então, ela tem que ter um método. Não é achismo, não. É metodologia. Objeto de estudo. E para ele, para o Durkheim, o objeto de estudo da sociologia são o quê? Os fatos sociais. Mas o que são fatos sociais, professora? Fatos sociais, nós podemos dizer que são como coisas que pairam por aí, coisas que estão sempre na sociedade. Como, por exemplo, quando tu nasces, tu estás aqui, chegastes ao mundo e está tudo pronto, as regras, as normas, a maneira de se vestir, a maneira de falar. Isso é um fato social. Então, o fato social, eles fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, e nós nem notamos. Por exemplo, os papéis sociais, que muitas vezes nos definem enquanto homens e mulheres, já estão prontos, porque os fatos sociais têm características. Que características são essas? Bom, primeiro, nós temos a exterioridade. O que significa exterioridade? Algo que é exterior a ti. Então, como eu falei inicialmente, nós, quando nascemos, nós já estamos inseridos nesse mundo que está pronto. Então, é algo exterior a mim. Eu não tenho como escolher. Eu não tenho como não agir da maneira a qual eu estou agindo. E aí a segunda característica que nós temos é a coercitividade. Palavrinha essa danada. Mas agora vocês irão entender o que é a coerção. Seguinte, é imposto, é imposição. Então, quando se diz que é coercitivo, é porque te impuseram alguma coisa. Tanto que a exterioridade e a coercitividade, elas se complementam. É algo que está exterior a ti e ao mesmo tempo está sendo imposto. Como, por exemplo, a maneira como nós nos vestimos, a maneira como nós agimos, uma maneira esperada de ação das mulheres, ou uma maneira esperada de ação dos homens, que não quer dizer que seja assim. Por quê? Porque a sociologia, ela é uma ciência moderna, ela é uma ciência da atualidade, ela é uma ciência que está preocupada em estudar as relações sociais. Além disso, nós temos também a generalidade. Por quê? Porque é geral, a todos, não é simplesmente um indivíduo, mas a coletividade. Por isso que é muito importante nós compreendermos a nossa sociedade. Tu, enquanto ser humano, eu, enquanto ser humano, meu lugar neste mundo. Então, a sociologia, ela faz todas essas ligações. Por isso que nós temos esse desenho maravilhoso aqui, que nos retrata o quê? Esta relação. Então, uma pessoa ao meio com outras pessoas em torno. Fatos sociais. Porque os fatos sociais são coisas que estão pairando, que estão ali, que é independente de nós. Mas, para seguirmos compreendendo melhor os fatos sociais e como os fatos sociais fazem parte das nossas vidas, mesmo que nós acabamos não notando, eles estão ali. E aí nós temos o quê? O fato social normal. Primeiro, eu quero dizer para vocês o seguinte, que segundo Durkheim, ele vai comparar a sociedade com o nosso corpo, com um organismo. Então, o nosso corpo, cada parte tem a sua função.
não é mesmo? Então, a sociedade é da mesma maneira, ela funciona como um organismo. Então, quando eu falo de um fato social normal, são as coisas que acontecem diariamente. Como, por exemplo, se espera que nós, enquanto mulheres, que a gente queira casar, encontrar o príncipe encantado e ter filhos. Mas será mesmo que é isso que nós, enquanto mulheres, queremos? Isso é um fato social que acaba sendo normal. Além disso, nós temos também como fato social normal a criminalidade. Tá, mas para aí, prof, ter crime é normal em uma sociedade? Sim. Por quê? Desde que o mundo é mundo, gente, que existem crimes. Então, não estou falando aqui de uma violência descabida, não é isso. Mas o crime, ele vai acontecer. O crime é como se fosse uma febre. Se o nosso corpo ele é como um organismo, então o crime seria aquela febre, aquela infecção que não está legal, que tem que ajustar. Então, os fatos sociais temos os normais e também nós temos os patológicos. Aí o problema já muda de questão, já é um problema muito mais sério. Que exemplo eu posso dar de um fato social patológico? Feminicídio. Não tem como ser um fato social normal, né? Ainda mais aqui no nosso país, que nós sabemos que nós, enquanto mulheres, estamos sendo mortas diariamente, a cada segundo, a cada minuto. Então, isso é um fato social patológico, patologia, uma doença. Então, olhem como a sociologia ela é magnífica. Ela consegue ir explicando, olhando, analisando tudo aquilo que acontece na nossa sociedade. E é isso que eu quero contigo. Eu quero que tu entendas, compreendas a tua realidade, a minha, a nossa realidade. Porque essa rede aqui, é esta rede que nós temos. Além disso, para Durkheim, o objeto de estudo da sociologia, como nós estamos vendo, que é o fato social, ele vai dizer o quê? É do coletivo para o indivíduo. Então, a sociedade inteira, ela acaba influenciando a maneira de como tu ages em sociedade. Por isso que depois dos fatos que nós vimos aqui, entraremos no suicídio. E quando falamos de suicídio, normalmente tu pensas, tá, mas o suicídio é algo meu, eu comigo mesmo, não tem nada a ver com os outros. Não, não. Olha, novamente, esse exemplo, tudo tem a ver com tudo e com todos. Por quê? Porque o suicídio, segundo o Durkheim, não é uma ação somente individual. Tem a ver com o coletivo, até porque nós vivemos em sociedade. E aí, ele vai nos trazer que existem 3 tipos de suicídios. Nós temos o egoísta. O que seria este egoísta para Durkheim? Aquele que acaba, né, não tem mais sentido a sua vida e não está conseguindo se enquadrar nos padrões sociais e aí acaba tendo esse suicídio egoísta. Temos também o suicídio altruísta, palavra essa complexa, né? Mas podemos relacionar com aquelas pessoas que morrem em prol de uma causa, um mártir, por exemplo. Os kamikazes na Segunda Guerra Mundial que jogavam seus aviões ao mar, os japoneses, né, em nome de uma causa muito maior, que seria o seu país. E temos também o anômico. Anômico quer dizer o quê? Ausência de regras. Eu não me enquadro, não estou me enquadrando nessas regras todas que são impostas pela sociedade. E além disso, gente, nós temos o quê? Os tipos de solidariedade. O que seriam estas solidariedades? Como que há uma coesão social entre os indivíduos? E aí o Durkheim, ele nos traz o quê? Nós temos a solidariedade orgânica e a solidariedade mecânica. Como que seriam? A solidariedade orgânica, ela é própria de agora, dessa sociedade industrial que tem uma divisão social do trabalho. Nós somos muito mais individualistas, nós não temos uma coesão muito grande, né? A coesão vai se dar por quê? Porque um depende do outro, mas não é algo nato da nossa sociedade. Porque nós vivemos num período industrial, capitalista, cada um por si, não é mesmo? E temos também a solidariedade mecânica, que aí sim, nesse tipo de solidariedade mecânica, que é próprio das tribos, que há uma consciência coletiva, que há um vínculo entre todos, há uma coesão pela proximidade. Cada um tem o seu papel dentro do seu grupo e vive em prol da comunidade. Então não tem um individualismo, tem algo muito mais voltado ao coletivo. Então por isso que Durkheim, gente,
Ele vai estudar, ele vai trazer para nós o objeto de estudo da sociologia para que consigamos compreender muito melhor as nossas relações. Então, por isso, na aula, nós vimos o quê? Nós vimos o Durkheim e o estudo da modernidade, em que ele vai dizer que o objeto de estudo da sociologia é os fatos sociais, têm as suas características. Não podemos esquecer que os fatos sociais não são impostos, não são escolhas, eles são impostos por nós. Aí nós temos o fato social normal, o fato social patológico, temos o suicídio e, além do mais, ele também vai falar dos tipos de solidariedade. Então é isso. Muito prazer estar com vocês. Um beijo grande, salve, salve. E se quiserem tirar uma foto desse quadro maravilhoso para aprofundar os seus estudos, é isso aí, tirem a sua fotinho. Até, gente!